Aí muita gente me pergunta, Marina, mas melasma tem cura? Eu sempre falo para vocês, na minha opinião, tem. Só que a principal coisa que a nossa paciente precisa entender para se permanecer sem melasma é compreendendo a epigenética. O Dr. Jeff Bland que diz: o alimento é a linguagem usada para se comunicar com os genes. Então, o que essa frase quer dizer? Que aquilo que você come, aquilo que você bebe, tudo isso vai alterar os teus genes, tá? Então, o alimento é a linguagem usada para se comunicar com os genes. Tá vendo como é importante uma boa alimentação no tratamento do melasma? E não só no tratamento de melasma, na saúde, né? Mas o melasma tratado pela raiz, ele tem muito embasamento na parte alimentar. Não é somente isso, mas é necessário. Vamos usar um exemplo. Vamos pegar um personagem fictício para que isso fique fixado bem na cabeça de vocês. Vamos pegar o personagem da Dona Maria, personagem fictício. A Dona Maria se sente injustiçada, ela se sente vítima do acaso porque ela tem melasma genético. E aí, o que nós podemos falar para Dona Maria? Que não é a genética dela, que não é aqueles 15% da genética da arma que ela carrega no DNA dela, que essa arma só foi ativada porque ela manteve os mesmos hábitos de vida, os mesmos hábitos de emoções, ela manteve a mesma vida desregrada que ela aprendeu com a mãe dela. E que se não houver mudança de vida, não tem como melhorar isso. Aí sim, se não houver mudança de vida, as pessoas estarão fadadas a serem sim uma vítima da genética. Então, o que eu quero falar para vocês? Que nós precisamos instruir as nossas pacientes que precisa ter metanoia, que do grego é mudança de mente. A nossa paciente precisa mudar a mente dela primeiramente, compreender a epigenética e compreendendo ela vai tomar atitudes para que haja mudança. É só entendendo de onde vem, quais hábitos de vida não são bons é que vai ter mudança. Por quê? Ela precisa entender que todas as mudanças de vida que ela precisa fazer, de comportamento, de alimentação, de emoções, não pode ser somente no período do tratamento do melasma. Porque se após o período do tratamento de melasma ela voltar a ter os velhos hábitos, ela permanece puxando o gatilho da genética dela. Ela permanece dando alimento para que a epigenética dela fale mais alto. E a epigenética é a caneta que você escreve o livro da sua vida. Então, Marina, eu preciso ter essas mudanças de comportamento, mudanças de emoções. E por que eu falo tanto de emoções? Porque a inteligência emocional nós não nascemos com ela. Nós precisamos desenvolver ela. Então, precisa ter mudança de alimentação, mudança de emoções, mudanças de comportamento, compreender o perdão, que não pode beber excessivamente, que não pode fumar. Nós precisamos compreender muitas coisas, o excesso de uso de medicação, que por trás disso também escondem raízes que geralmente são emocionais. É como se muitas doenças psicossomáticas têm um ganho secundário. Eu estava falando ontem isso com uma paciente muito querida e estávamos falando sobre esse ganho secundário. E quando ela percebeu que havia um ganho secundário, ela se libertou disso. Porque quando as escamas caem dos nossos olhos, nós percebemos e mudamos. Então, nós precisamos entender tudo isso e ver que não é somente no período do tratamento de melasma, mas sim uma mudança de vida. E se essa mudança de vida, se essa mudança de mente, a metanoia for real, o melasma não vai voltar. Porque aquilo que fazia causar o seu melasma, você já controlou pela raiz. Assim, você, profissional de estética, não fica escrava de tentar dar um resultado para sua paciente, descamando o rosto dela e ela sempre voltando com aquele olhar de frustração para o seu consultório, porque o melasma voltou. Você entende por que você tem efeito rebote nos seus tratamentos? Ficou claro isso para você? Melasma não é só descamar o rosto. Melasma não é só varrer a melanina que nós temos na pele. Se trata de melasma se tratando pela raiz. Pela raiz. E precisamos organizar muitas coisas para que essa raiz fique calminha, calminha. E lembrando que não é somente no período do tratamento, mas sim como um hábito de vida. O que a epigenética fez foi nos mostrar que nós temos controle sobre nossa vida.
Então, se nós temos controle sobre ela, o melasma não é genético. Não é genético, o melasma não é genético. Se algum dia nós, profissionais de estética, afirmamos isso, nós precisamos mudar, nós precisamos nos retratar, dizer que nós aprendemos algo novo, que nós entendemos que não é genético e nós precisamos entender e tratar a raiz do melasma. Assim, você entende que o melasma genético não existe, tá? Eu quero ler para vocês aqui uma frase do Dr. Vitor Sorrentino, que é um baita médico, que eu acho ele muito incrível, e ele diz o seguinte: de acordo com o princípio da epigenética, nossos hábitos não causariam apenas mudança na nossa vida, mas seriam capazes de alterar as características biológicas das nossas futuras gerações. É muito forte isso, hein? Assim como os péssimos hábitos alteram sim as nossas futuras gerações, porque nós ensinamos isso. Nós passamos isso para frente. E os nossos filhos, eles são aquilo que nós fizemos dele. Nós é quem botamos na cabeça certas coisas. Não tem nada a ver com epigenética, mas o meu marido sempre conta uma historinha que eu acho bem legal, que é sobre cortar a cabeça do peixe na hora de assar. Sempre foi feito assim, assava, cortava a cabeça do peixe. Aí um dia alguém parou e questionou e perguntou assim: mãe, por que você tira a cabeça do peixe na hora de assar? Ela respondeu: não sei, mas a sua avó sempre fez assim. Então ela foi lá na avó e perguntou: vó, por que você tira a cabeça do peixe para assar? E ela respondeu: porque a minha forma era pequena, então eu precisava cortar e eu cortava a cabeça. Assim é a epigenética, nós vamos passando para os nossos filhos e os nossos filhos para os nossos netos, enquanto alguém não para compreender o que é aquilo ali, não faz a alteração, não faz a mudança.